Senhor Presidente da República, senhores ministros, especialmente aqui, nesta tarde de hoje, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, a quem o presidente sempre refere como valendo por 10. Eu acho que é 11, presidente. Senhores chefes de órgãos, entidades, senhores parlamentares, senadores, deputados, autoridades presentes, meus caros irmãos e amigos produtores rurais que aqui vêm. É com muita honra, senhora ministra, que eu aceito o seu convite para falar aqui em nome dos produtores rurais do Brasil. Lembro-me bem, há 47 anos atrás, nós lançávamos aqui, sob o comando do presidente Ernesto Geisel, o primeiro grande plano de recuperação da agricultura brasileira, representado por um esforço muito grande de recuperar as terras degradadas e improdutivas deste país. Tínhamos feito uma experiência em Minas Gerais por 3 anos e saí de lá, presidente, convicto de que o Cerrado seria produtivo. Investimos aqui num plano sem precedente de dar à Embrapa aquilo que ela precisava: a autonomia administrativa, técnica e financeira, para que mudasse os padrões de gestão da política de ciência no Brasil. Ela mudou. Tivemos dificuldades. O país tinha poucos profissionais treinados. Abrimos um concurso para 1000 profissionais. Só 52 tinham pós-graduação. 48 brasileiros, 3 estrangeiros, desculpe, 2 estrangeiros e 1 naturalizado. Os 950 que sobraram, presidente, fui autorizado a buscar um empréstimo no valor de 200 milhões de dólares. E demos a eles uma bolsa de treinamento que significou muito para esse país. Talvez seja o dinheiro mais bem usado que o Brasil já teve. Foram 1.530 técnicos, os 950 da Embrapa, 142 das instituições estaduais de pesquisa e 99 das universidades que conosco haviam feito convênios para que nós utilizássemos toda a competência científica que ela tivesse. A Embrapa usou isso muito bem. Os resultados saíram rápidos, mais rápidos que eu próprio esperava. E o Brasil começou a caminhar, presidente. Do outro lado, e era imprescindível, colocamos a Embrater, criada naquela época, para fazer assistência técnica e a extensão rural, para poder transferir dos descobrimentos realizados pela Embrapa, levando-as ao produtor, com assistência técnica, creditícia e auxílio às suas famílias. O resultado foi surpreendente, presidente. Os produtores acreditaram. E tivemos a satisfação de ter um plano de política pública
o mais agressivo que esse país já teve. O Brasil importava 1/3 do que consumia. Os preços haviam dobrado, porque os Estados Unidos haviam feito um embargo não político, demonstrando que tinha deficiências no abastecimento. Os preços dobraram em menos de 2 anos. A família média brasileira pagava naquela época com a metade de sua renda familiar só para alimentar. Não sobrava para vestuário, transporte, saúde, alimentação. Era um déficit perigoso para a sociedade brasileira. Presidente, fizemos a conta. O Brasil teria de estar produzindo em 1979 3 milhões de hectares a mais. Esta conta veio dos exemplos que haviam feitos em Minas Gerais. Naquela época, 1 hectare consumia $1.000. Recebi a responsabilidade de gerenciar, senhor ministro da Fazenda, do recurso da União, o equivalente a 3 bilhões de dólares neste programa, para que o produtor tivesse, sob todas as condições, um meio de provocar a mudança que ele precisava. A pesquisa, assistência técnica, o crédito funcionaram como um relógio. Nos primeiros anos, os resultados começaram a aparecer. E foi com muita satisfação que nós verificamos que no 5º ano o Cerrado brasileiro estava recuperado, produzindo índices semelhantes aos maiores existentes no globo, inclusive no Corn Belt americano. A mudança estava realizada. O produtor acreditou, teve o apoio, fez o que precisava, presidente. Foi para nós uma honra muito grande quando saímos do governo. A balança comercial já estava equilibrada no item alimentos. Isto trouxe um alívio. E começou um fato inusitado que precisa de ser galardeado aqui no Brasil. O preço dos alimentos entre 1980 e 2000 caíram no Brasil do índice 100 para o índice 30. A família brasileira deixou de gastar a metade do seu salário para gastar apenas 13% a 15% em alimentação. É lógico que sobrou-lhe recursos, especialmente para residência, para transporte, para vestimenta, para a saúde, presidente. Essa quantidade de plano de saúde que nós temos hoje está encantando. Os fundos internacionais nasceram ali. A educação, presidente, vibrávamos, porque a família média estava mandando seus filhos para a universidade. Isso aconteceu porque o produtor acreditou, fez, mudou, e o Brasil cresceu. É com muita honra que eu estou aqui hoje, para parabenizar o seu governo pela atenção num orçamento apertado que todos nós sabemos, para que não faltem os recursos para o setor agrícola. O crédito rural hoje está iniciando o seu início na tendência da iniciativa privada. Aqui comigo hoje mesmo estão alguns representantes de fundos internacionais que já investiram bilhões aqui, estão trazendo mais, porque acreditam no Brasil. O Brasil de hoje é diferente.
Este plano que está aqui está sendo analisado e visto pelos consumidores mundiais. Saberão que vão ter, no ano que vem, nova safra recorde. E que terão os alimentos deste país para não passar fome. Honra-nos o reconhecimento das maiores instituições internacionais, que o Brasil hoje é, sem dúvida, a representação e a garantia da segurança alimentar em 2050, quando teremos 10 bilhões de pessoas mais ricas, com mais capacidade aquisitiva, cobrando mais alimentos, melhores alimentos. Esta é a janela que nos abre. Não podemos perder, presidente. Presidente, tenho que reconhecer que tivemos algumas dificuldades que precisam ser corrigidas. Digo com toda sinceridade que o fechamento da Embrater, 7 anos depois que eu saí do governo, me entristeceu. Eu, por acaso, era deputado federal. Veja que lá foi a primeira resolução legislativa obrigando o governo a recriar a Embrater. Sabe o resultado disso, presidente? Foram governos populistas que fizeram. É que o Brasil fez essa revolução fabulosa, reconhecida pelo mundo, apenas com 842 mil propriedades. Mas ainda ficaram de lado, presidente, 4,5 milhões de propriedades que não conseguiam usar as técnicas e as evoluções que nós tivemos e que hoje fazem uma agricultura extrativa que não tem renda nem para a sua própria alimentação. Este é um gargalo que todo brasileiro tem obrigação de ajudar. Presidente, sempre me perguntam, o que você não fez que hoje tem pesar disso? Foi a educação, presidente. A educação rural, nós não tínhamos, não era só falta de recursos financeiros e materiais. Nós não tínhamos gente. A professora rural naquela época mal sabia ler. E era quem ensinava o beabá. Não tivemos nenhuma evolução. Mas, presidente, eu gostaria, o senhor que anda tanto, numa dessas 150 cidades que surgiram do vazio do Cerrado brasileiro, como consequência das tecnologias ali implantadas, que o senhor vai verificar que essas cidades são modernas, bem administradas, os seus planos de saúde são excelentes, seus hospitais são de primeira classe. Presidente, essas cidades têm um plano de educação que nos envaidece. Suas escolas são exemplos. Tratam dos alunos como nunca se fez no Brasil. Suas professoras, quase todas com pós-graduação. Esse é o Brasil que nasceu do vazio da agricultura do Cerrado brasileiro. Aí, presidente, está a resposta, que quando o governo não tem recursos, quando não houve em 1974, 75, a iniciativa privada, ministro, substituiu o governo. Isto que está feito é feito pela gente que se beneficiou da agricultura naquelas regiões. Precisamos levar isso lá para fora, presidente, e fazer a proposta de um pacto alimentar internacional. A América Latina ainda é centro
de miséria e pobreza, que estão forçando essas correntes migratórias para os grandes países civilizados, provocando incômodos sem precedentes. Pergunto se não seria mais fácil, presidente, que eles gastassem menos na prevenção ou na contravenção destas correntes e usasse com o Brasil a tecnologia que nós detemos para fazer as mudanças e permitir que estes povos da área tropical se incluíssem no processo social e econômico. Presidente, quero dizer ao senhor, seu governo pode iniciar uma mudança. Tem sim a ministra que vale por 11, que nós a amamos. Muito obrigado por permitir que eu estivesse aqui e abrisse o meu coração para dizer aquilo que sinto, mas sinto a alegria de estar aqui com os senhores. Acredito nessa juventude nossa, presidente. É a coisa que me faz sobreviver aos meus quase 95 anos, porque Deus está me dando a graça de poder caminhar com eles nessa jornada. E eu tenho certeza, presidente, que o meu bastão, que eu carreguei com tanto carinho, com tanta emoção, eu vou entregar a um jovem mais competente do que eu. Muito obrigado, presidente.